Agora eu vou falar um pouco então sobre o significado da genealogia de Abraão. E depois eu vou colocar lado a lado para que nós entendamos o que isso representa. Quando nós olhamos para a linhagem de Jesus, agora presta atenção, através de Abraão, nós estamos olhando para a sua linhagem histórica, para a sua linhagem humana. Em Abraão, Jesus tem pai, tem mãe, tem data de nascimento, tem certidão de óbito. Jesus nasce dos judeus e está sujeito à lei de Moisés. Veja o que diz Mateus capítulo 5, verso 17 e 18. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. E digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. O Jesus encarnado, descendente de Abraão, de Davi, filho do homem, ele tem um ministério sujeito e limitado à lei de Moisés. O Jesus em Melquisedeque é livre. O Jesus, nascido filho do homem, em Abraão, está sujeito à lei de Moisés, como judeu. E Jesus se faz homem e judeu para cumprir toda a lei de Moisés. E Jesus a cumpriu rigorosamente, para que dessa forma, nós, nele, também fôssemos justificados e resgatados da lei. Mas, de qual lei Jesus veio nos libertar? A lei cerimonial? A lei moral? A lei civil? Porque quando nós falamos da lei de Moisés, quando você pensa na Torá, lei cerimonial, lei moral, lei civil, estão contidas na Torá. Em Mateus capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. De fato, Jesus veio para nos libertar da lei do pecado. E libertos da lei do pecado, por meio do Espírito Santo de Deus, nós podemos cumprir as leis morais e civis. E é interessante que a lei moral, Jesus amplia ela. Porque ele diz o seguinte: está escrito, não adulterarás. Pois eu vos digo, que se você pensar lá no seu coração, coisas que não deveriam, já adulterou. Jesus morreu na cruz para que a lei que entrou sobre nós em Adão no Éden, a lei do pecado, e o salário do pecado é a morte, Jesus veio para destruir o poder dessa lei sobre nós, para que nós nele tenhamos vida e vida eterna. Por isso diz a Bíblia que ele veio para desfazer a obra do diabo. A obra do diabo foi feita lá no Éden. Ele instigou o homem a querer e a desejar ser como Deus,
E a conclusão dessa obra foi que a morte entrou em nossas vidas. O pecado passa a dominar nosso ser. E Jesus vem para destruir as obras do diabo em nós. E por fim, a lei do pecado. Mas é interessante que, claro, quando Jesus faz isso, e agora nós temos em Cristo o Espírito de Deus que nos ajuda a viver as leis morais. Por quê? Porque a lei moral nada mais é do que o princípio do amor. Amai-vos uns aos outros. Quando eu vivo o amor, eu estou vivendo a lei moral. Se eu amo o meu outro, se eu amo o meu irmão, e por isso digo o meu outro, eu não vou desejar a sua esposa, eu não vou cobiçar o seu carro, eu não vou invejar aquilo que ele tem, eu vou ajudá-lo, e dessa forma eu vou cumprindo a lei. Agora, as leis cerimoniais, essas deixaram de existir, pois Jesus, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado definitivamente, pagando o preço de todo o pecado de todos os tempos. O seu pecado foi pago na cruz por Cristo, de uma vez para todo o sempre. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Porque o pecado foi pago por Cristo, glória a Deus. Portanto, também não existe mais sacrifícios a serem feitos. Não existem mais ofertas para se trazer por pecado. A oferta que você pode fazer, o sacrifício que você pode fazer, são sacrifícios de louvores a Deus, de gratidão, de dedicação a Ele. Não existem mais rituais necessários para entrar na presença de Deus. O véu foi rasgado. Por meio de Cristo, as portas do céu estão abertas para todos. Todos nós estamos debaixo da lei do pecado. E não só os judeus. A lei foi entregue aos judeus, mas as suas exigências morais, elas são universais. São para todos os povos. Todos devem compreender estas leis: não matar, não roubar, não adorar outros deuses, não cobiçar. São exigências de Deus para todos os seres humanos, em todas as tribos, povos, nações e línguas. A genealogia de Abraão aponta para o Jesus histórico, o ser humano que veio morrer pelos pecados da humanidade. O significado da genealogia de Abraão é apresentar a nós a existência de um caminho para chegar a Deus. Tudo que Deus vem fazendo em Abraão, a sua revelação progressiva, é para nos mostrar o caminho da salvação. Em Abraão, o ministério de Jesus é limitado pela cruz. Jesus veio ao mundo para ser o Cordeiro de Deus.